Glória a Deus, queridos. Que bom que estamos aqui nessa noite. E grandes coisas o Senhor tem para fazer na minha vida e na sua vida. Você está preparado? Você está preparado? Último domingo do mês de março. E o Senhor nos sustentou todos esses dias. Desde o dia 1º de março, o Senhor esteve conosco. No primeiro domingo de março, nós ministramos aqui sobre obras. E eu preciso lembrar, porque tem a ver com a palavra de hoje. E o Senhor falou tremendamente aos nossos corações, de que Ele transforma, de que Ele muda, de que Ele não se importa com a aparência, mas com aquilo que está no nosso interior. Depois o Senhor falou conosco sobre Eliseu, sobre oração, sobre profetizar. Lembra do moço? O moço estava desesperado e o profeta diz: não tenha medo. Ah, Senhor, faz ele enxergar o que eu estou vendo. Depois o Senhor ministrou conosco sobre a Torre de Babel, né? Que Ele é o único Deus, que não há outro Deus a não ser Ele. E nessa noite o Senhor quer falar conosco sobre Esaú e Jacó. Se você puder pegar a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 25. A partir do verso 29. NVT aí para mim, nova versão transformada. Não, tá nela não, né? 25. Vou na minha aqui. 25, 29. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto, exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó. Mas em troca, dá-me o seu direito de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse: primeiro jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e desse modo vendeu todos os direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. E Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim ele desprezou seu direito de filho mais velho. Senhor, nós, diante da Tua presença, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Somos gratos por cada homem, mulher, jovem, adolescente, cada criança que está aqui nesta noite. O Senhor é Deus que sonda os nossos corações, que conhece a intenção dos nossos corações, que sabe como cada um entrou aqui nesta noite, porque mesmo antes de nós imaginarmos estar aqui nesta noite, o Senhor já tinha preparado este tempo nas nossas vidas. Porque o Senhor é Deus presente, porque o Senhor é Deus zeloso, porque o Senhor nos escolheu e nos ama com um amor incondicional que nos constrange. E eu venho te pedir mais uma vez, sei que o Senhor está neste lugar, mas eu te peço, tira do nosso meio toda distração agora, que todo pensamento que não condiz com o teu pensamento agora caia por
terra, Senhor. Que nada venha nos distrair da sua palavra, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite, da porção que o Senhor tem para nós. Que em nome de Jesus possamos estar com o nosso coração, que é uma terra boa, para absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para que possamos colher o melhor desta terra, porque estamos atentos, porque honramos o Teu nome. Que não sejam apenas emoções, Senhor, mas que em nós realmente seja a verdade. Transforma os nossos corações, transforma a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Aqui conta a história de dois irmãos gêmeos. Lá no comecinho, quando a mãe deles estava grávida, já havia uma confusão dentro do ventre dela. E o Senhor revelou a ela que ali haviam duas nações. E agora eles já estão aqui na fase adulta. E o nosso amigo Esaú chega da caça. Eu quero que vocês pensem nisso e entendam isso. Porque senão vocês vão embora da mesma forma que vocês entraram. A palavra precisa ter entendimento, queridos. E é igual a gente fala para a criança, imagina a cena de Jacó estar ali cozinhando. Pensa no prato que você mais gosta e a casa está aquele cheiro bom de comida, sabe? Sabe você, marido, quando você chega cansado do serviço e quando você abre lá fora, você já sente aquele aroma gostoso da comida da sua esposa, o cheiro da sua casa. Filho, quando você chega cansado e a mamãe já está lá com o pratinho pronto e você sente aquele cheiro bom. Esaú estava vindo de um dia exausto, cansado. E Jacó está lá fazendo um guisado gostoso, algo muito bom. E Esaú fala assim: ei, cansado, cacei o dia inteiro, me dá um pouco, só um pouco desse alimento. E Jacó vira para ele, como todo irmão faz, né? Só lá em casa que acontece isso. Eu te dou, desde que está com fome, mas primeiro me dá a sua primogenitura. Se você me der a sua primogenitura, eu te dou um prato de lentilha. Eu quero que você entenda que primogenitura era algo muito importante, que era algo inegociável, que não tinha um preço. O filho mais velho tinha direito à porção dobrada. O filho mais velho tinha direito às bênçãos do pai. Os pais colocavam as mãos sobre os filhos mais velhos e o abençoavam. E o filho mais velho dominava sobre o mais novo. E o filho mais velho tinha a melhor parte da herança. Só que Esaú era o mais velho, ele nasceu primeiro. A Bíblia diz que Jacó nasceu segurando o calcanhar já de Esaú, já tinha uma briga lá. Mas Esaú nasceu primeiro. E aí Esaú, na fome dele, na situação que ele se encontrava, ele fala assim: de que me vale essa primogenitura se agora eu estou com fome? Eu preciso pensar agora, no meu momento, nisso que eu estou vivendo agora, eu estou com fome. Aí eu vou fazer um parênteses. Quem é que com fome fica irritado? Lá em casa eu tenho alguns. Quem é que com fome negocia qualquer coisa? Pensa, você vai responder. Negocia qualquer coisa. Estou com fome. Preciso comer. Eu quero que você entenda a situação de Esaú. Porque senão a palavra não tem sentido, querido. Esaú estava cansado, Esaú estava com fome. E ali tinha uma picanha. Mentira, eu passava. Mas ele estava com fome.
isso, me dá essa comida aí. E aí Jacó repete, a Bíblia é clara nisso. Então jura que você está me entregando a sua primogenitura, o seu direito de filho mais velho. E se você jurar, se você me prometer, eu te dou um prato. Ele falou, tudo seu. Tudo seu. E aí ele vai lá e come. E abre mão do seu direito. Pastora, por que você está falando isso? No último final de semana de Marcos. Porque ainda nós temos um ano inteiro pela frente. E nós precisamos entender, queridos, que a nossa vida é tão valiosa que ela não é negociável. Nós precisamos entender. Semana passada o Senhor falou conosco sobre semente aqui neste lugar. O Senhor tem falado conosco que precisa mudar o nosso interior, que Ele quer abrir os nossos olhos para que a gente aprenda a profetizar e enxergar coisas que a gente ainda não enxerga e a viver coisas novas que a gente ainda não viveu. Mas Ele também mandou a gente tomar cuidado com a soberba, com o nosso orgulho, com o nosso coração que é enganoso lá na Torre de Babel. Estou voltando às ministrações. E semana passada Ele disse assim, lancem a semente. Lembra que nós fizemos um modo profético aqui? E jogamos fora todas as sementes que não servem mais para a nossa vida. E nós nos comprometemos a cultivar novas sementes, a plantar novas sementes. E nessa noite o Senhor está dizendo assim, ei, vão acontecer situações que você vai ter que tomar decisões. E aí é momento de você se posicionar. Não troque o certo pelo incerto. Não troque o que é futuro pelo presente. Não negocie a sua alma. Não negocie os seus princípios. Não negocie as bênçãos que eu tenho para a sua vida. Porque o que Esaú fez foi negociar a bênção que ele tinha de direito, que era dele. Quando Jacó vai lá e engana o pai, Jacó só estava resgatando aquilo que já tinha sido negociado anteriormente. O próprio irmão já tinha entregue a Jacó a bênção. Quantas vezes nós estamos próximos de receber um milagre, de receber algo sobrenatural, de o céu estar aberto, mas nós nos sentimos tão cansados no final do dia que nós negociamos a nossa bênção. Satanás não brinca em serviço. A Bíblia nos diz que nós precisamos estar vigilantes todo o tempo, e uma palavra estraga tudo aquilo que estava ao nosso alcance. Será? Será que Deus pode fazer? Quando eu penso assim, eu já estou duvidando do poder de Deus. A bênção era de Esaú, mas ele se distraiu com o cheiro da comida. Ele se distraiu com a fome. Ele se distraiu com o cansaço e abriu mão da bênção. E ainda disse assim, de que adianta se agora eu estou com fome? Quantas vezes, queridos, Deus fala para a gente assim, é tempo de esperar, mas a gente está com fome e a gente não sabe esperar. Quantas vezes o Senhor fala, eu estou tratando, mas a gente tem tanta pressa que a gente quer ajudar Deus e a gente não precisa ajudar Deus. A Bíblia nos ensina isso, é só lembrar de Sara. Sara não precisava ter dado Agar para Abraão, porque havia uma promessa sobre a vida deles. Mas Sara quis ajudar a Deus. Nós não precisamos ajudar a Deus em nada. Ele sabe exatamente quais são as nossas necessidades. Ele sabe exatamente quais são os nossos temores. Ele sabe exatamente o que nós precisamos hoje, porque basta cada dia na presença dEle. O que nós fazemos hoje vai reverberar amanhã e depois. Uma atitude mal pensada
forçada, um posicionamento de emoção, vai estragar aquilo que o Senhor tem para nós. Se o Senhor disse, eu vou te abençoar, Ele vai te abençoar, porque Ele não muda de ideia. Mas no meio do caminho vão existir as distrações, no meio do caminho vão existir os capetas enviados de Satanás para tirar a nossa atenção. E aí é tempo de nós estarmos ligados a Ele e não negociarmos a bênção de forma nenhuma. Mas se você for por este caminho, ele é mais fácil, mas o caminho mais fácil vai te levar à morte e à destruição. Poxa vida, pastora, mas está tão difícil. Mas aguenta firme, porque ninguém disse que seria fácil. O pastor pregou aqui na quarta-feira, tem sido bênção quarta-feira. Ele pregou sobre a intimidação. Na quarta-feira a gente não grava, vou botar só uma palhinha, porque eu ainda estou ruminando a palavra. Nós somos intimidados todos os dias. Todos os dias um gigante se levanta. E aí ele ainda disse assim, o problema do gigante não. A situação é como eu reajo à intimidação. Esaú podia dizer para Jacó, essa bênção é minha. Eu estou com muita fome, mas eu não negocio a minha bênção. Queridos, quando nós nos distraímos, nós negociamos aquilo que era inegociável. Quando nós nos encontramos num momento de dificuldade, das nossas bocas saem palavras que nunca deveriam sair. Quando nós passamos por situações que fogem do nosso controle, nós nos desesperamos. Quando nós temos muita fome, como Esaú, nós ficamos descontrolados a ponto de dizer assim, eu negocio o que é certo para minha vida. Eu vim nessa noite só dizer para você, não negocie a sua bênção. Não negocie a sua bênção. Não negocie o seu casamento. Não negocie os seus filhos. Não negocie o negócio que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Não negocie, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, mas só completa naqueles que se mantêm diante dele, que entendem que só tem uma verdade, que entendem que só tem um caminho, que é permanecer no Senhor. O vento pode balançar, o mar pode ficar revolto, mas o Senhor me sustenta. Mesmo que todo mundo esteja gritando, mesmo que a circunstância toda tenha tomado outro rumo, Ele é quem me sustenta. Há uma bênção sobre as nossas vidas. Esse ano é o melhor ano deste lugar. Vocês não vão ver eu dizer outra coisa, porque eu creio nisso. Mas eu também sei, porque eu sou racional também. Eu sou espiritual, mas eu sou racional. Só vai viver aqueles que entenderem isso. Aqueles que ficarem olhando e murmurando e dizendo, será? Vão ficar à beira do caminho. E como Esaú, vão negociar a bênção. Não negocie. Se o Senhor disse que vai fazer, Ele fará. Só que não é no seu tempo e não é no meu tempo. Ele é Deus de obras completas. Mas para que Ele haja na minha vida e na sua vida, tem que ter direcionamento. Temos que rasgar as nossas vestes. Temos que nos humilhar diante da presença dEle. Temos que dizer para Ele, errei, Senhor, não quero mais fazer desta forma. Não quero mais viver desta forma. Me ajuda, me dá força, porque eu não sei como agir, porque eu não sei como fazer. Porque os pratos de lentilhas vão se apresentar para nós todos os dias. Sabe? Porque o diabo sabe exatamente aonde
Ele tem mais força na nossa vida. Ele sabe exatamente qual é a feridinha aí que dói. E aí é nessa hora que nós temos que nos revestir e dizer: Senhor, eu não tenho forças, mas o Senhor é a minha força. Senhor, eu não sei como fazer, mas o Senhor pode me ensinar, o Senhor pode me guiar nessa situação, porque eu não quero negociar nada. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim, porque os banquetes do mundo, queridos, vão se apresentar a nós, os convites desta terra vão se apresentar a nós de uma forma linda, para brilhar os nossos olhos. Mas não é tempo de nós negociarmos esta palavra. Não é tempo de nós negociarmos a nossa casa. Não é tempo de nós negociarmos os nossos princípios. Porque aquele que começou a boa obra vai completá-la. É tempo de nós o adorarmos como nós nunca o adoramos. É tempo de nós confiarmos nele como nós nunca confiamos. É tempo de nós entregarmos mesmo a nossa manhã, a nossa tarde, a nossa noite diante do Senhor e dizer: está aqui, Senhor, estou indo para o meu trabalho, vai comigo. Acampa os teus anjos ao meu redor. Me dá a boa palavra neste dia. Me enche com a tua paz, com a tua alegria. Me dá discernimento para discernir quais são os convites. Me dá discernimento, porque nem tudo que é bom vem da parte de Deus. Nem tudo que é agradável vem da parte de Deus. O cheiro da comida era maravilhoso para Esaú. Eu fico pensando que aquela cozinha, aquele lugar, aquele cheiro, não era maravilhoso? Mas não era correto negociar a primogenitura. Mas o encantamento, porque ele estava cansado, porque ele estava com fome, o cheiro, os olhos, o levaram por um caminho que ele não deveria ter ido. Cuidado com o cansaço, porque o cansaço muitas vezes nos leva a falar coisas que nós nunca deveríamos ter falado. O cansaço muitas vezes nos tira da presença do Senhor. Cuidado com as distrações desta terra. Cuidado, porque o Senhor tem milagres novos para este lugar. Não sei se você está entendendo. E vai vir quando você menos esperar, porque Ele é Deus que faz coisas novas. Mas eu não posso estar distraído. Quando você está adorando ao Senhor aqui, é que a gente não consegue ver, né? Mas o céu está tão aberto assim. E quando você adora com o seu coração de verdade, as bênçãos, sabe, elas vão sendo derramadas. Quando você realmente confia no Senhor, as coisas começam a acontecer e tomar forma. Mas também se levanta uma fúria muito grande. Quando a gente está para receber algo que vem do céu, queridos, o inferno se levanta com tanta fúria para nos distrair, para tirar a nossa atenção daquilo que Deus tem para a gente. Não se distraia. Não se distraia. Quem estava aqui domingo passado? Faz assim. O que aconteceu aqui domingo passado? Falei, pastor, eu não queria ir embora da igreja, eu não queria acabar o culto. Vocês viram que eu nem voltei para o altar, porque se eu voltasse, ia dar. A gente não ia embora, ia dar bênção. Mas se eu perguntar para alguns como é que foi a semana, eita Deus, foi difícil. Se foi, eu sei que a minha foi. Parece que eu dei uma surra no domingo, depois do domingo. Mas há uma paz, a liberdade do Senhor.
Nele nós estamos seguros. E eu quero te convidar a ficar em pé. Porque nós vamos fazer algo diferente. Não que a gente nunca tenha feito. Porque tem uma cura nesta noite para este lugar. Porque nós vamos declarar ao Senhor que nós não negociamos os nossos princípios. Nós não negociamos a palavra dele. Porque nós vamos dizer a ele que nós confiamos nele. Talvez você esteja vivendo dias muito difíceis, de muitos questionamentos. Talvez você nessa semana disse assim ao Senhor: eu não tenho mais força. Talvez nessa semana você disse ao Senhor assim: depois que eu virei cristão, depois que eu comecei na igreja, parece que tudo começou a andar para trás. Talvez você esteja olhando para a sua vida e esteja se sentindo sem forças, sem alegria. Mas o Senhor nessa noite não quer que a gente se distraia mais.